y también acude con cierta frecuencia a las constelaciones para que no digan que solamente van las mujeres. Jorge, sale en defensa de nosotros los hombres. Pero Acuérdate ustedes já estão bem crescidos, não precisam sair a nada a defender-nos. que abra micrófono, Linda, proponle para que abra micrófono. Ah, como é o Allá. nome? Ah, Jorge. Jorge, Espera, deixa eu buscar aqui Jorge, 80 pessoas. Jorge, Jorge. Vou poner aqui ya, Jorge. yo ya le puse que reactivar el audio. Jorge, dale a aceptar. Hola. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Jorge. Já te damos a palavra, Bien. Tamara. Sí, muy interesante, la experiencia muy enriquecedora y uno aprende mucho y a la vez que va sanando. Excelente, gracias, Ujú. Jorge. Sí, también que Natalie escribió por ahí que ya nos extrañan en Orlando. Sí, curiosamente, en estos días que anuncié las constelaciones del domingo aquí en Miami, esa misma semana, por ahí unas 12, 13 personas me dijeron que querían que fuera a Orlando. Entonces estamos organizando tal vez para mediados o finales de mayo. Y Sim. también por ahí para Nashville me están invitando. En fin, por ahí nos están invitando para muchos lugares y como siempre tenemos la maleta lista para arrancar. Mira, tanto nossos talleres como mis talleres com mulheres, a vida ha sido muito generosa, verdade? Porque he encontrado mulheres assim muito generosas e elas organizam os talleres. Eu me vou e simplesmente hago minha maleta e me vou. Isso é maravilhoso, não? Agora em New Jersey estamos em 40 mulheres. Foi um trabalho muito lindo. E agora também vamos falar com vocês depois um taller que estamos organizando também, que é um taller para podermos replicar em qualquer parte do mundo. Então, acá por isso que não importa de onde vivem, não? Porque nós outros nos encanta viajar e as maletas estão sempre arregladas acá, porque não paramos de viajar. Y con las ruedas Entonces, listas. ¿cómo Luis? Y con las ruedas listas. Sí, ¿no? Entonces, se querem nos levar, simplesmente entre em contato com nós outros, que organizamos a agenda. Nos encanta conhecer outros sítios, levar a questão da consciência através das constelações, da biodança, não? E para outros lugares, outras pessoas e criar essa comunidade, verdade? Ampliação de consciência através de multiplicadores. Então, essa é a nossa vocação. Bueno, Ajá. mi amor, ¿qué hacemos? Empezamos Yo creo porque que sí, mi amor, ya la gente nos escribió desde dónde nos estamos están em viendo. 84. También Sim, mira, há gente de tudo, Colômbia, Venezuela, Panamá, Argentina, Santa Fé, que que va mais? a entrar, mi amor, por ahí me escribió Chile, Fabiana que va a escribir. Canadá, meu amor. Canadá también, que estuvieron en Nossa, constelaciones con nosotros. o Canadá não conosco, pode invitar-nos. Estuvimos en Toronto, mi amor, Show? Ah, pero foi pero assim, uma cosita aí. de escala cuando íbamos para Japón. Bueno, Tá, entonces vamos a dar comienzo oficial Flórida. a Frianápolis. Ole, mi amor, por ahí Ah, están. Brasil, mira, hay brasileña, Mariane, Colette. ¿Dónde está Mariane, amiga compatriota? ¿Ah? Por ahí Está anda, por ahí anda. brincando con la manito. Quero saludar. No, no escuchó. Sí, Denver, Colorado. Ahí, muy bien. Tudo Bueno, bem, meu amor? Florianópolis, um calorcito sí. aí. Bueno, No, frío, tá frio? 16 graus. Ufu. Bueno, não? Mira, Ramiro diz, meu amor, é uma vergonha tu dizer que tinha em frio com 15 graus, com 16 graus, quando é Nordeste. O norte do país, acá, a verdade, chega a menos 20, 30. Pero eu sou como tu, tenho frio. A mim me encanta de onde vivo, porque não suporto o frio, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, verdade? Que é Sí. frio aí, por isso me quedei traumada.
Allá está 5. Mira. Bueno, mi amor, un Bu- placer. Qué bueno contar contigo. Perfecto, bueno, entonces prepárense, incluso los que no van manejando, pónganse en el cinturón de seguridad, porque hoy vamos a tener una noche muy intensa. Ay, ay, Sí. ay, relaciones que lastiman. Interesante el título, ¿no? Y muy significativo porque ¿quién no ha estado en una relación que lastima? Y ojo con esto, cuando yo digo piensa en una relación que lastima, la mayoría de las personas piensan es en relación de pareja, la mayoría. Pero no, como lo decía yo en uno de los anuncios, relaciones con nuestros padres, relaciones con nuestros hermanos, relaciones con nuestros jefes, en fin. Y yo preguntaría con una pregunta contundente. ¿Quién de ustedes alguna vez dijo la próxima vez, esta vez, o es la próxima vez, o esta vez va a ser diferente? Y termina viviendo exactamente lo mismo. Levante la mano los que digan yo. Cambia las caritas, pero la dinámica es la misma. Así de sencillo, es una cosa impresionante. Y lo curioso es que no es por casualidad que tú hayas repetido historias o incluso que tengas miedo a vivir una nueva experiencia por temor a repetir una historia, ¿ya? No es mala suerte y ojo con eso. Por ahí hay un... Uy, pero yo le quito el volumen a este celular, pensé que lo había quitado. Por ahí hay una gente que me encanta cuando dicen, ay, mi hija se ganó la lotería. Y yo, sí, ¿qué pasa? Ay, un hombre espectacular, muy buen marido. Y sobre todo cuando me dicen, más buen hijo. Digo, ay, puta, hay que esperar a ver, porque muchas veces esos buenos hijos terminan siendo más malas parejas que para qué, porque es que no salen los domingos de la casa de la mamá, es todo para la mamá, y entonces les que lo elegí porque era muy buen hijo. Y ojo con eso. Entonces, no es mala suerte, no es que te ganaste la lotería ni que no te ganaste la lotería. Y ojo con esto también, que es bien importante. No es porque hayas elegido mal. Yo fui estudiante de un gran psicólogo, muchos de ustedes tal vez lo reconocen, Walter Rizzo. Y de hecho, él tiene un video que tiene millones de vistas que se llama ¿Por qué fracasamos en las relaciones de pareja? ¿Por qué fracasamos en pareja específicamente? Y él empieza diciendo algo muy interesante. Él dice, bueno, fracasamos por varias razones. Yo la próxima vez que me encuentre con él le voy a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con varias cositas de esas. Primero, porque él dice, fracasamos. Cuando él dice y admite que fracasamos en el amor, yo no creo en eso, porque el amor por esencia no puede ser un fracaso. Así de sencillo. Entonces nosotros no elegimos, porque él dice, por lo que principalmente fracasamos es porque elegimos mal. Y yo la verdad puedo decirlo con claridad, nunca he elegido mal. Muchos ya conocen esta historia. Cuando yo estaba estudiando sexología, había una profesora que decía que el papá de ella era un hombre que creía mucho en el matrimonio. Que creía tanto en el matrimonio que llevaba 5 matrimonios. Y uno mira y es verdad. Si no creyera en el matrimonio, no hubiera casado 5 veces. ¿Cierto, Linda? Yo llevo 4. Porque creo mucho. Y yo que diga. Yo creo mucho en el amor. Y yo no creo, a pesar de que incluso en algún momento, con todo lo que sufrí con la primera relación, por eso me divorcié y quedé con mis 2 hijas, cualquiera diría, no, pues eligió mal. Y no. Uno elige a la persona que necesita elegir para vivir lo que necesita vivir por el tiempo. Yo no, Que necesita vivir. yo no sé si sea por el tiempo que lo necesite vivir, pero sí puede uno tomar conciencia y dar los pasos para hacer los cambios, ¿sí? Hacer los cambios y de pronto decir, bueno, porque una de las grandes preguntas que me hacen mis pacientes es, doctor, no sé si es el momento de soltar ese desgraciado. Doctor, no me salen más cuernos por falta de calcio. ¿Será que lo perdono? ¿Será que ya? Doctor, y espérate a ver,
Ojo, porque esa es la mayor duda, es que no sé si es hora de soltarlo, no es hora de soltarlo, y hay varias cositas, ¿cierto? El asunto es que nosotros estamos eligiendo desde una memoria emocional, ¿sí? En constelaciones decimos que nosotros no repetimos relaciones, sino que repetimos vínculos. Y yo lo que digo, porque pues dentro de mi especialidad como psicólogo transpersonal, que trabajo con análisis, interpretación, interpelación de los sueños, con hipnosis, me doy cuenta que nosotros siempre elegimos relaciones, y ojo con esto, no solamente relaciones de pareja, con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los amigos, desde el inconsciente y principalmente desde esas heridas emocionales que están y que hunden sus raíces en ese inconsciente. Muchas veces en el inconsciente personal y otras veces lo tomamos del inconsciente familiar, porque podemos repetir una historia de una abuela, de una bisabuela, en fin. Y entonces, lo que nosotros aprendimos por amor o creíamos que era amor, entonces lo repetimos porque consideramos que eso es amor. Y ahí es donde hay que ser muy cuidadosos para poder evaluar. Y en el fondo sí puede ser amor. Y yo diría incluso que un amor superior que nos está invitando a sanar, a crecer, a trascender. Pongo el mejor ejemplo, mi propia historia. Si yo no hubiera elegido a la mamá de mis hijas, que yo lo puedo decir abiertamente, ya ella ha superado su situación, que era una mujer con problemas de alcoholismo y con intentos de suicidio, entonces yo hubiera, si ella no hubiera vivido esa experiencia, yo hubiese sido ese hombre celoso, controlador, machista, que una vez le decía a ella, me decía, no, yo cuando estaba con su mamá yo no era un hijo de puta, yo era un triple hijo de puta. No le puse cuernos, pero yo no era una pera en dulce. Y entonces, si no hubiese sido por ella, yo no hubiera sanado, pero también si ella hubiese sido distinta, yo tal vez, con toda seguridad, yo no hubiera tenido la oportunidad de conocer a mi amante, a mi amada Reyando Santos, que sin lugar a dudas veo que en ese orden de ideas y gracias a lo que fueron esas experiencias previas, pude ir, digámoslo así, dándome la oportunidad de cuestionarme, leerme muchos libros, hacer muchas constelaciones familiares, hasta que, ¿alá? Ahí aparece esta grandiosa mujer con la que ya llevo como 10 años y que seguimos creciendo, aprendiendo, trascendiendo. A veces nos tiramos platos, a veces nos tiramos con un zapato, no hay problema, pero eso es parte ya. Entonces, les decía que se pusieran el cinturón de seguridad por una razón elemental, porque hoy no vamos a hablar solamente de teoría, no vamos a hablar solamente de teoría. Y quiero contar una historia que se la copié a Doris Paredes, que ella cuenta una historia y tiene que ver con lo que les voy a decir en este momento. Había en un grupo, en una fiesta, alguien que llega y dice, ay, 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 empezó a gritar muy duro, muy desesperado. Y la gente, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y dijeron, no, no, se me cayó un ojo, se me cayó un ojo. Y entonces todo el mundo buscando el ojo de ese hombre, todo el mundo desesperado hasta que alguien lo encontró y le dijo, míralo, míralo, aquí está su ojo. Y llega y se lo pone y ese hombre empieza a gritar más, ay, no, 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 horrible, horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo pusieron al revés, estoy mirando de para adentro. ¿Qué quiere decir eso? Aquí no vamos a mirar de para adentro, aunque hay veces duele. Y muchas veces nosotros utilizamos la excusa que en psicología se conoce como la proyección. No, es que mi marido, no, es que mi esposa, no, es que mi jefe, no, es que mis hijos, no, es que tata, y empezamos a señalar y no nos damos cuenta qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y aquí vamos a mirar desde para adentro. Y eso es bien importante y significativo. Entonces, la idea con lo que vamos a hacer hoy es, ¿no? Vamos a hablar algo de teoría, pero al final de la actividad vamos a hacer un trabajo vivencial que va a generar una expansión de conciencia. Y también vamos a tener un espacio para que puedan hacer preguntas, ya sea del orden práctico, del orden teórico, incluso desde lo que han sido las vivencias y la experiencia que nosotros tenemos como dos seres que estamos en proceso de crecimiento, de sanación, porque mi amada Reyanis y yo también seguimos creciendo y sanando. Por ahí regularmente lo digo. El día que yo no tenga nada más que aprender o nada que más sanar, entonces estaría listo para entrar al reino de las carnes frías y yo todavía no quiero.
Todavía no quiero entrar al reino de las carnes frías. Quiero que eso se demore todavía un buen ratico. Linda, Pois então, meu amor, antes de continuar, eu queria dar um abraço especial a Sandra, que é a presidenta da Associação de Constelações de México. Vi que estava por acá. Ela cerrou câmera, pero eu vi ela por aí. Linda, creo que por ahí entró también Fabiana Preto, tu hermana del alma. Ah, sim, Fabi, abre câmera, me dá uma olá. Ajá. Estou com uma tela aqui, outra tela cá. Tela no, mi amor, A pantalla. pantalla, Los viu? básicos que no sepan, Habló em português, já me vá em espanhol. Rellana habla por tu paisa, para Não, que eu hablo sepan. espanhol, mi amor. Por tu paisa, mi amor. Bueno, Ahí está Ramiro está Fabiana. aqui. ¡Hola, Fabiana! ¿Ya la viste o no, mi amor? Está... Ah, já vi. Olá, Eso Fabi, sí. minha querida amada. Que alegria ter-te acá. Depois abrimos o micrófono. Listo, sí, mi amor. Entonces, vamos a Entonces, arrancar con la parte teórica, ¿no? sí. Entonces, assim, ustedes já conhecem a maneira de Ramiro dar charlas em minha maneira, não? A mim me gusta organizar o pensamento para ir construindo, verdade? Uma base para que ustedes puedan reflexionar. Y a mí me gusta desordenarles el pensamiento. Exatamente. O Ramiro, ele cria o caos. Por isso que somos super complementares. Claro, por eso, mi amor, ahí tú lo has dicho, hacer caos, hacer caos, hacer caos, Hacer caos. hacer caos. Bueno, entonces, Ramiro e eu, quando idealizamos uma charla, lo que sea, começamos com perguntas, verdade? Perguntas que nascem de nossos clientes, perguntas que nascem desde nossa experiência. Temos muitos momentos de filosofar juntos, verdade? Então, a ideia de fazer estas charlas com vocês é poder compartilhar um pouco de lo que filosofamos no dia a dia, não? E uma pergunta que, se vamos mirar nossa história, não? Que sei que de alguma outra maneira hacemos é que nos hace repetir relações que lastimam, não? Porque somos bem intencionados quando pensamos na relação, seja laboral, seja com uma amiga, seja em nossa família, não? Porque a família é o núcleo do amor, verdade? Então, todos nós outros queremos que nossas relações, que nossos vínculos, não, sejam vínculos expansivos, que sejam vínculos saudáveis. Pero quando vamos para a ação, não é isso que encontramos, verdade? E parece que nossas vidas vamos crescendo e quando miramos hacia trás, parece que em alguns pontos estamos em um círculo cerrado, não? Repetindo histórias, repetindo padrões emocionais, mesmo que tu vá com a melhor intenção, verdade? Nada impeça uma relação, seja qual seja, já descalificando, dizendo que isso não vai dar certo, que isso é uma porcaria. Não! Todos pensamos uma relação com esperança. Pero, aí vem a etimologia desta palavra, esperando algo, esperando que algo aconteça distinto, verdade? Então, a esperança não é um sentimento muito saludável, não? Para sermos proativos numa relação, porque é a espera, verdade? Então, o que vamos falar aqui hoje é buscar responder esta pergunta desde a mirada da neurociência, que vocês sabem que eu amo a neurociência, porque existe um lado meu que é muito racional, lógico, não? Que venho do mundo empresarial. Então, se para os que não nos conhecem, não? Nós somos psicólogos, sexólogos, consteladores, eu sou maestra de biodança, sou especializada em neurociência, Ramiro em hipnoterapia. Eu fui consultora de empresa 27 anos na área de sucessão empresarial e desenvolvimento de liderazgo. Então, eu tinha um nível de exigência profissional de explicar as coisas que eu iria ser, não? Que ia mover o mundo considerado subjetivo, porque as pessoas, aquilo que não entendem, não? Que é o mundo del sentir, entender o mundo racional lógico, e o mundo del sentir rotulo como subjetivo, não?
e se olvidam que é esse mundo subjetivo que dá resultado ou não, não, em termos de produtividade, de eficácia. Então, eu tive que criar indicadores para empresários para mostrar o resultado de meu trabalho. Então, eu tenho uma ânsia de decompor, não? Seria decompor por coisas complexas, Componer, mi amor, componer. decomponer coisas complexas em coisas práticas que a pessoa pueda visualizar e aplicar, porque esse era meu dia a dia como consultora empresarial. Então, vamos usar um pouco de minha parte mais da neurociência e da biodança, não? Porque são referências que estudam profundamente todo o comportamento cerebral e neurofisiológico do corpo, não? E desde as constelações, que Ramiro e eu somos consteladores, somos professores de constelações. Então, me gostaria de explicar um pouco desde a neurociência, não? Como vemos esta questão de repetir história emocional em nossas vidas, verdade? Então, quem me acompanha aqui já escutou isso e vou novamente enfatizar. O cérebro através do nosso software mental, ele está desenhado para quê? Sobreviver. Nenhum cérebro, nenhuma mente que não fora educada busca felicidade, certo? A mente busca como se diz? Familiaridade. Assim, meu amor? Familiaridad, sí, mi amor. Muito bem. Portanto, deixar que as coisas caminhem naturalmente, porque não é natural, é normal, entramos na normatização, não? A mente não busca o que te hace bien. A mente busca o que reconoce, certo? Então, se tu cresciste em um ambiente onde o amor dolia, verdade? Tu sistema nervioso aprende que isso é amor e simplesmente vai buscar o conhecido. Então, o tema de las heridas emocionais, eu dei uma charla, aliás, dei duas charlas, onde profundizamos, onde ampliamos a mirada não, sobre as heridas que impactam nossas vidas e incluso hicimos exercício para que cada um pudera identificar, não, que heridas estão ativas em cada um de nós outros. Então, se alguém acá, que são os novos, que aún não tiveram a oportunidade de ver essa charla, nos escrevam para Ramiro ou para mim, que nós outros enviamos o link desta classe que nós subimos ao Zoom, não? Da gravação, certo? Porque é a base para entender, porque desde aí parte tudo, ok? Então, vamos volver lá como estava dizendo. Então, desde o ponto de vista da neurociência, nosso cérebro está desenhado para sobreviver, não para nos fazer felizes. E para sobreviver, o que o cérebro necessita? Reconhecer o conhecido, manter-nos em uma zona segura, dentro do ponto de vista de sobrevivência. Se tu ayer tomou uma atitude e tu estás viva hoje, tu mente tem a tendência de despertar medo a tudo que difere ao que tu hiciste ayer, para que garantisse tu sobrevivência, certo? Então, para que tu não caigas em las trampas da mente, né? Uma vez que o conhecido não é sinônimo del melhor para ti, é muito importante começar a conhecer como tu cérebro funciona, como são as ferramentas que criam os enredos, verdade? Que te hacen elegir sempre a mesma coisa. Então, a mim me gusta dizer que poderíamos, assim, dar um primeiro passo para reescrever nossa história emocional a partir de conhecer como a mente funciona, porque assim tu vas poder identificar quais são. Existe essa palavra em espanhol, amor? Gatilhos, Sí, los gatillos. que te levam a elegir as mesmas situações. Então, se habla muito del córtex, não? Hemisfério direito, da zona frontal, occipital, não? Que é tudo relacionado ao nosso córtex cerebral.
Pero existe uma zona, uma área central no cérebro que é chamado sistema límbico, que aí nesta área é que processa todas as nossas emoções. Então, se muita gente não conhece isso, conhece a parte de la lógica, não? Del córtex, pero não conhece aí. E a biodança e a neurociência, ciência neurológica, não? Que estuda o cérebro, profundizou muito em esta área que era um tabu, que se conhecia muito pouco. Hoje temos ferramentas para poder medir como funciona todo este sistema chamado hipotalâmico, verdade? Que é responsável por fazer com que tu sintas antes de pensar, que tu reaciones antes de dizer e que te vincules desde a memória emocional. Toda a nossa memória emocional é administrada por essa área. Então, a título de ilustração, eu vou mencionar algumas estruturas para que vocês vejam como esta área controla tudo que hacemos no âmbito de nossas relações. Uma estrutura que vocês já escutaram muito, que é a amígdala, não a amígdala da garganta, verdade? A amígdala do cérebro. É a estrutura cuja a função principal é detectar emoções, especialmente o medo e a ameaça. Então, se quando essa amígdala está ativa, nos tornamos totalmente reativos, certo? Ou huimos ou confrontamos, enfrentamos a situação, peleamos, não? E esta área do cérebro vai se ativar toda vez que tu entrar em situações de conflito, de celos, de ativação de tus heridas, abandono, rechazo, lo que sea. É a luz roja, verdade? Tu alerta, tu estás em risco de vida. Então, esta área é a responsável por todas as tuas reações automáticas, certo? Então, esta área, ela está sempre escaneando tudo que está acontecendo. Eles estão escutando e esta área está ativa. Porque, para defender-se, se eu vou dar algum conceito, se eu vou propor algo que vá contra, não? A tu sistema de crenças, essa área rapidamente se ativa, descalifica o que estou fazendo, diz que isso não é bueno, isso não é importante, qualquer coisa para manter-te aí onde tu estás, certo? Então, se é a área do cérebro que está sempre perguntando, isso é seguro? Isto já lo conosco? Puedo hacerlo? E aqui vem algo super clave. Lo conocido no sempre é el seguro, pero el cerebro, através da amígdala, percebe que assim é, que el conocido é seguro. Então, como isso se refleja nas relações, não? É a estrutura que vai fazer com que tu reaciones antes de pensar. Então, se tu vas sentar com alguém para comunicar algo, estás bem, tranquilo, e de repente esta pessoa diz algo, te mira de determinada maneira, és um disparador de uma defesa. Imediatamente a amígdala vai reacionar e tu vais reagir. E a pessoa, mas por que estás me mirando assim? Por que tu estás elevando a voz? Porque acionou o tu instinto de sobrevivência. Tua amígdala diz, está sendo atacado. E ela vai fazer com que tu reacione. Ou que tu huja, verdade? Então, se a pessoa tem uma discussão importante, empieza a ter ganas para ir ao banho, não só porque eu tenho que ir ao banho, se queda seca a garganta, necessita tomar água, vai acontecer algo em tua fisiologia que tu tens que sair da situação, verdade? Linda, perdón que te interrumpo porque me haces acordar de algo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, mientras tomas agüita, mi amor, ya estás tomando agüita, excelente. Sim, tomando água. Hablando. En el que, como esto es una activación principalmente del cerebro reptiliano, ¿no? Pero también recuerden que los mamíferos también tienen un cerebro reptiliano. Incluso las aves también reaccionan. Por eso había un paciente que me decía que él a la mujer le veía esa combinación y le decía mi amada patico, y yo le decía patico, ¿y por qué? Sí, porque es una mezcla entre pantera, tigre y cocodrilo. Entonces,
Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta que seguimos siendo todavía reptilianos, mamíferos y Sí, humanos. escriba no chat qual é a tua reação quando tu percebe que está sendo ameaçado. Algumas pessoas huyen, outras Exacto. A ver, vão para o confronto. Escrevam aí no chat, porque cada um de nós outros necessita saber, verdade? Porque através da reação é que podemos compreender como nosso cérebro ¿cuál es está tu, regendo esta conversação. exacto, Escrevam ¿cuál es tu aí, principal confronto? ¿Quién confronto. más? Escrevam, ¿Qué escrevam. confronto, peleo, huyo, mato y como del muerto? A ver, pueden escribir todo lo que les dé la gana, aprovechen. Do Me uso, alejo, dice do Tatiana. alheio, claro. Não, não quero saber, salgo, invento qualquer coisa. É assim. Uso. Huyo, E isso tem a me ver depois, enfrento. não nesta charla, já falamos tanto, pero del triângulo dramático, não? O Sí, mecanismo de defesa que cada um usa está relacionado à tua dinâmica de vítima ou vitimária ou salvadora, não? É muito interessante porque todo o nosso mecanismo de defesa está baseado em amígdala. me Ó, retiro hasta que retiro todo se hasta que calme. Mi tudo se nombre es Johan, acalme. pero no puedo cambiar qué. Ah, no puede cambiar el nombre, Eu não perfecto. puedo cambiar. Ah, Huyo. sim, tudo bem, Diana? O Huyo. Bueno, después de pronto, si nos da Atuo tiempo, hoy hablamos de la submissa, diferencia entre que és enfrentar a y vítima. confrontar, porque no es lo mismo enfrentar que confrontar. Pero bueno, Sim, sigue, pero não Linda, vamos me quedo. entrar por aí, meu amor. No, ahora Simplesmente no para vamos a que entrar. cada um vá traindo para a sua realidade o que vamos falando, porque isso que é importante, que vocês não se quedem na teoria, se mirem, não? E possam identificar no que estamos explicando. Outra estrutura, são várias estruturas no sistema límbico hipotalâmico, pero eu vou trazer aqui uma segunda estrutura, pero são várias, que considero bem importante para explicar por que elegimos, continuamos a elegir relações que lastimam. É o hipocampo. O hipocampo é a principal estrutura responsável pela memória afetiva. É nesta área do sistema límbico que guarda todos os recuerdos emocionais de nossas experiências lá em temporaneidade. Como foi o amor em casa, não? O que que tu ali sentiu, não é só ver, o que que tu processou da maneira como se lia o amor, como se vinculavam mamãe e papá, verdade? Como tu te sentia quando era ninho. Uma coisa é o que tu habla de tua infância e outra coisa é o que tu sentiste. E isso todo se converte em um mapa emocional del amor. Por lo tanto, o hipocampo faz com que nós outros nos conectamos com o passado, com o presente. Por isso que não adianta dizer, ai, eu não quero falar do passado, não quero falar daquilo que foi muito difícil para mim. Não, tu pode não falar, pero o hipocampo está atualizando tudo que tu não queres mirar e integrar em la maneira como tu estás te relacionando com o presente, certo? Porque o hipocampo vai dar contexto a tudo que tu vives. Cada um vai ter uma leitura de um mesmo acontecimento. Por quê? Por causa do hipocampo, que vai processar como esta pessoa se sentiu desde suas heridas e mecanismos defensivos. Então, como o hipocampo se revela em tuas relações? Hace que vivas el presente com emoções do passado. Então, se tu mira na persona e essa primeira emoção que tu sente em relação a esta persona não é relação a ela, porque alguma coisa de ela te hace recordar inconscientemente alguém do teu passado. E isso vai generar uma atração ou um rechaço, certo? É assim. Porque nós necessitamos da reflexão, da conexão com o sentir, o pensar e a expressão, para que podamos ter uma leitura autêntica em relação a esta pessoa que estou me relacionando hoje, certo? Então, penso que vocês já começaram a ver, não? O impacto que o sistema límbico tem em todas nossas vidas, porque vivimos através de relações, ok? Então,
Uma outra estrutura que eu vou falar de três, que são as mais importantes aqui dentro de lo que estamos abordando como tema, que hace com que tudo que está passando em nosso cérebro seja incorporado, é dizer, que seja reflejado fisiologicamente em tu corpo, é o hipotálamo, que é outra estrutura. Qual é a função do hipotálamo? Regular tudo o que passa em nosso corpo. Controla as hormonas, ou seja, o estresse, o prazer, o apego. Sabe quando tu estás numa relação que tu sabes que é tóxica, que não te permite ser tu, que tu estás submissa, apegada, és por um transtorno em tua capacidade de regular o próprio hipotálamo, certo? Pessoas que vivem muitos momentos de muito conflito, isso é uma constante em suas vidas, o hipotálamo se queda condicionado a manter-te aí, certo? E vai secretar as mesmas coisas para generar o mesmo movimento, é a submissão ou o ataque, ele vai estar regulando o teu corpo assim. Então, o hipotálamo regula tudo que são funções mais primárias, o hambre, o sonho. Primeira coisa, quando estamos em conflito, não? Temos transtorno do sonho, temos transtorno da hambre, temos transtorno sexual, porque o hipotálamo também regula o desejo sexual, certo? Então, o hipotálamo vai ativar respostas físicas a qualquer situação, a estresse, ao que seja, certo? Então, em tuas relações, como o hipotálamo se refleja? Converte emoção em reação corporal, taquicardia, ansiedade, desejo, verdade? Então, aqui eu considero relevante recordar que o corpo reaciona sempre antes da mente. Quando tu toma consciência mental, ou seja, que tu toma consciência do que está passando em tu mundo ideacional, tu corpo já reacionou, tu corpo já está com toda uma bioquímica alterada, verdade? E vai retroalimentar tus pensamentos, pensamentos de desgraça, pensamento de esperança, de lo que seja. O pensamento, ele acaba sendo sostenido por tu bioquímica emocional. Então, tu corpo já está em estado de ansiedade, de tensão, tu corpo já está sentindo uma atração intensa, uma repulsa, uma necessidade, eu necessito disto, senão parece que tu vais morrer. E é exatamente isso que faz com que muitas vezes eu escute no consultório. Doutora, sei que não me conviene esta situação no trabalho, pero não puedo evitarlo. Sei que não me conviene esta pareja, pero não puedo soltarla, verdade? Porque há já um condicionamento biofisiológico do hipotálamo. Então, eu quero que vocês vejam que as pessoas pensam que simplesmente dar-se conta de um patrão é suficiente para que tu puedas soltar o patrão. Não. Tu tienes que criar novos hábitos, manter uma constância e disciplina para automatizar esses novos hábitos, ou seja, transferir esse comportamento para essa área reptiliana, né, que é automática, é automática, para que tu pueda condicionar um novo comportamento distinto desse patrão que tu já estás condicionado há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos. Então, é importante que vocês prestem atenção que não existe um fator mágico. Vai depender de tu disciplina, de tu querer, quanto esse patrão está te enfermando. Às vezes as pessoas necessitam provar uma enfermidade horrível, como um câncer, para dizer, não, mas hoje eu cambio, hoje eu me mato, verdade? Então, cada um de nós outros necessita experienciar um nível que necessita experienciar de dolor para cambiar, verdade? Pessoas que tiveram destinos difíceis, não? Eu tive muitas, vocês que me conhecem, não? Muitas cirurgias, eu criei muita psicossomática. Hoje em dia,
Eu sinto uma coisa que está desconforme, incongruente, meu corpo grita e eu não espero ter uma enfermidade maior. Eu busco a ação coerente, pero cada um vai ter seu limite de suportar o Linda, conhecido, mesmo ¿puedo, que sí, mi amor, puedo meter la cucharada porque me parecen dos cosas importantes dentro de lo que tú estás diciendo. Y una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Y hay formas de uno aprender y me encanta cuando tú lo dices, por ejemplo, con la biodanza, de que no tenemos que pasar por experiencias traumáticas. Una vez hablando con el doctor Rubén Darío Correa y él me decía, hombre, es que las personas que han sufrido el cáncer, yo veo que aprenden tanto. Y yo le dije, pues doctor, yo prefiero quedarme brutico, porque yo no quiero vivir esa experiencia. eu Me também gusta más ser brutico y quedarme, y mejor dicho, porque definitivamente no quiero atravesar por eso. Y lo mismo que también mencionamos, mi amor, y que tú con la biodanza eres una gran experta y lo hacemos también en las constelaciones, el ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Si yo te regalo un curso de paracaidismo por correspondencia, y tú te lees ese curso de paracaidismo, tú dices, ay, hijo de puta, qué curso tan bueno el que Ramiro me regaló. No, listo, ya voy a comprar un paracaídas por Amazon. Lo voy a comprar que venga con garantía de que si no me funciona me devuelvan la platica. Y de ahí te pones ese paracaídas, te vas para el aeropuerto y dice, véndame un tiquete ahí que sea al lado de la puerta de emergencia, porque es que me leí un curso muy bueno que Ramiro me recomendó y entonces yo me voy a tirar para aquella señora zafata, no se preocupe, que de alguna manera Amazon, si no me funciona, esto me va a volver la platica. ¿Usted lo haría? Obviamente que no. Pero hay personas que tienen que vivir las experiencias traumáticas y hay otros que podemos elegir hacer cosas proactivamente involucrando el cuerpo y de eso más adelantico vamos a profundizar, ¿cierto, Linda? Sim, meu amor, é super importante isso que tu estás trazendo, porque exatamente, não? Em la biodança, em las constelações, aprendemos que o corpo recuerda lo que a mente olvida. Guardem esta frase. O corpo recuerda lo que a mente olvida. O corpo não olvida. A mente reprime, projeta, não? Às vezes desarrollamos uma fobia a cucaracha, a lugares cerrados, ou seja, transferem esse medo, esse trauma ao externo para poder suportar e não resolver. Pero tu corpo não olvida. O patrão emocional não está na cabeça. Aqui no cérebro é onde processa. Esse patrão está em tu corpo, certo? E se manifesta através de tu sentir, de tus sensações. Por isso, a tensão que tu manejas, a ansiedade, a angústia, a depressão, a atração intensa, não? Eu não posso parar de comer, eu não posso parar de fumar, é uma coisa que não posso. Não? O medo a perder, quer dizer, a dificuldade de soltar, parece que se eu perco isto, se solto essa relação, eu deixo de existir. É um medo assim de sobrevivência, certo? Então, isso que tu sentes como amor, muitas vezes é simplesmente uma ativação do sistema nervoso. Não é, não é amor. E, isso aqui é super importante. Aqui está o origem neurofisiológico, hablando del amor que duele, certo? É um condicionamento que eu acabei de dizer, verdade, em nível de sistema nervioso, não? Se tu cresciste em um ambiente onde o amor dolia, verdade? Tu sistema nervioso aprende que isso é amor. Porque às vezes miramos como que essa pessoa não se separa, pessoas que têm maus tratos físicos, não? Outras que são maus tratos psicológicos, é uma tortura psicológica. Pero não se separa. E se tu vai mirar a história da pessoa, é a mesma tortura psicológica que a mamãe hacía, chantagem emocional, o papá, o hermano. És el conocido. E isso, bueno, se me trata assim, por lo menos eu existo. Porque não existe dor pior para o ser humano que a indiferença. Nos golpeiem, excluam, pero é uma forma de dizer, eu te vejo, pero eu te excluo, eu te vejo, te maltrato. Isso, para o sistema nervioso, muitas vezes, por condicionamento, interpreta isso como amor.
é um amor com abandono, é um amor com crítica, sabe? Padres muito exigentes que ficam criticando, quer dizer, é uma forma de dizer, mira, tu tens tanto potencial, pero isso é uma descalificação, isso é uma tortura, verdade? Amor confunde, né, com rechaço, amor com superproteção, não? Que a pessoa e depois em outro momento, eu disse que ia dar uma charla sobre narcisismo para as mulheres que já me pedido, não? Vem de aí, se me sinto a cereja da torta, certo? Amor com ausência emocional, verdade? Então, el niño ou a niña não dizem, isto está mal, eu estou me sentindo mal como tu demonstra afeto. Eles entendem que isto é amor e se adaptam, certo? E agora, como isso se repete lá na idade adulta? E é justo aqui que aparece o patrão. Quando tu cresces, tu não eliges desde a consciência, tu vais elegir desde essa memória emocional. E toda emoção está associada a uma reação química que provoca um movimento de atração, um movimento de rechaço. E aqui vou dizer uma coisa que os teres vão dizer assim, quê? Por isso que tu sientes química com quem ativa a tua herida emocional de la niñez. Exatamente por isso. Se tu viviste abandono, te atrai quem te aleja. Se tu viviste rechaço, tu vas buscar aprovação constante em tuas relações. Se tu viviste intensidade, sabe? Assim, aquelas famílias que tudo é intenso e se muda, o pai perde o emprego e aquela coisa que tu está sempre à mercê de que algo horrível vai passar, tu vas buscar dramas para sentir amor. Tu não vai buscar uma relação tranquila, tu vais buscar pessoas que vão te trazer dramas, porque são os dramas que tu aprendiste que é sinal de amor. Então, lo que tu confundes com Mira, mi amor, ahí dice Francesca que con razón. sim? Isso é Ay, ay, ay. terrível. Mira, quando eu comecei a estudar neurociência, já me dava assim, eu digo, bofetadas terapêuticas, sabe? Deus meu! E eu, como psicóloga, não tinha esse conhecimento para poder evaluar desde outro lugar. Por isso que me encanta compartilhar neurociência, porque, em general, são cursos densos. E a mim me gusta poder dar ferramentas para os teres práticas, que não é nenhuma imaginação, nenhuma loucura. Não, isso é uma reação de tu sistema nervioso. Então, tu acabas confundindo conexão com dependência. Linda, quiero hacer una precisión por algún comentario que hablan ahí, creo que no me alejo del tema. Y Seria a química de já que me rechaçou e que cresci. bueno, aquí hay dos cosas que son bien importantes clarificar. Una cosa es la química, que también obviamente la energía está marcada, determinada por la química. Recordemos que la palabra emoción, por etimología, quiere decir energía en movimiento. Y hay dos tipos de energía, la energía eléctrica y la energía magnética. La química también se da en nosotros los seres humanos, pero ojo con esto, porque nosotros o rechazamos o atraemos o buscamos o esperamos que nos busquen. Y eso es un manejo energético, incluso para las relaciones con una pareja, con un jefe, con incluso el dinero. Yo magnetizo el dinero o lo busco, ¿cómo lo puedo mover? La química, y muy específicamente, nosotros como sexólogos lo sabemos, en la parte de ese ejercicio de la sexualidad se da funcionalmente en los animales por las feromonas, ¿sí? Entonces mucha gente dice, ay, yo tengo química con ese hombre, yo tengo química con esa mujer, y a la final no es química, es emoción, energía en movimiento. Porque un perro no se le monta a una perra si la perra no está en calor. Un toro no se le monta a una vaca porque eso sí es pura química, feromonas activas. El toro no dice, ay, esta vaca se parece a mi mamá, inconscientemente. No. Ve, este perro, ¿será que tiene pedigrí? No, es que mi papá no lo va a aceptar. En cambio, nosotros desde la inconsciencia de la historia personal y familiar
buscamos consciente o inconscientemente ese tipo de relaciones. Es bien importante ese aspecto para clarificar con el tema de la Sí, química como química neurofuncional desde el punto de vista de las feromonas y la sexualidad, pero en los otros aspectos es más energético. sí. Entonces, aqui hay uma persona, quem está, Eliana, perguntando se toda química é mala. Ramiro acabou de responder, não, No. que não é toda química que é Y mala. ojo con esto, aquí es como por ejemplo, y perdona Linda que yo te vaya interrumpiendo, pero tú sabes que nosotros fluimos así, nos interrumpimos y bueno. Entonces, ahí viene un asunto. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Respondan ahí los que quieran si el cuchillo es bueno o es malo. Ojo, porque voy a estar muy atento a las respuestas sobre eso. Y es bien importante. Depende, yo sabía que alguien iba a entrar con eso. ¿Alguien más? Mire, miren, y ahí es donde viene el punto. La gente dice depende. Y yo con mis pacientes peleo con eso. ¿Por qué? Porque realmente no depende. Ojo, ¿cómo así? ¿El cuchillo depende? No, 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 no. El cuchillo, si yo tengo un cuchillo y con él hago una ensalada, entonces el cuchillo es bueno. Pero si yo con ese cuchillo se lo entierro a alguien en la barriga, el cuchillo es malo. Entonces que metan el cuchillo a la cárcel y no a mí. El cuchillo no depende. El cuchillo es neutro. ¿Comprenden? Entonces no es que dependa. Y eso es muy importante y cuando uno comprende eso desde lo más profundo de su ser, se da cuenta de la diferencia en que verdaderamente el cuchillo es neutro. Entonces, la reconexión energética no es ni buena ni mala. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con eso? Y no es que dependa entonces. Es Sim, muy distinto. sim, inclusive, nós hacemos um trabalho, não, de reconhecer tua energia masculina e feminina, não? A energia masculina é que te permite atrair, magnetizar. E a energia masculina é que te permite avançar, dar limites. Então, se tu não tem um bom manejo desta energia, ¿verdad? Tú vas a caer en las trampas de tu mente. Entonces, la reacción química, né, como disse, não é todo que é negativo, porque também é provocada por essa conexão energética. Pero, não sei se Margelle está aí, nós outros viajamos a Japão e Margelle lhe gusta sempre dizer, hablar, depois, pero, sempre tem um pero. E me quedei com o pero de Margelle, a mim me encanta. Eu falo, pero. Então, pero, se vamos mirar do ponto de vista das constelações, toda atração é uma búsqueda de sanação. E para buscar sanação é como quando somos picados por uma como se diz culebra? Como se diz culebra? Culebra, amor? Culebra. 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 El mismo veneno é o antídoto, verdade? Então, nos atraímos, criamos a bioquímica, sim, porque nosso sistema nervoso foi acionado, ok? Pode ser por uma ativação de trauma, pode ser por uma adição emocional, pode ser por uma complementariedade. Pero lo que hace com que uma relação seja tóxica ou expansiva é a consciência. Não é outra coisa. Não existe um ser que tu se relacione, bueno, ele é todo de bueno. Eu não necessito mais cuidar de meus traumas, eu não necessito evaluar seus traumas, o que ele busca em mim, de complementariedade deste trauma. Não, eu posso me entregar, jamais. Linda, ay, perdón que volví. Yo soy un interrumpidor consistente. Ai, eu quero continuar, o povo vai perder a linha que eu estou raciocinando, meu amor. No, mi amor, pero es que es muy importante lo que tú estás diciendo y por una pregunta que alguien me hizo, ¿no? Que me decía y que muchas veces me pasa en consulta, ay, doctor, yo sé usted qué es lo que me va a decir, que me separe. Ojo, pero no solamente de la pareja. Por ejemplo, una vez un paciente que me llega que problemas de que fumaba marihuana. Y entonces yo le digo, ¿y qué te dice tu papá? Ah, que deje fumar esa pendejada. ¿Y qué te dice? Que deje fundar esa pendejada. ¿Y quién más te? Ah, un tío, que deje fumar esa pendejada.
¿Y quién más? Ah, un profesor y me dice que deje de fumar esa pendejada. Y yo le digo, ¿vos qué crees que yo te voy a decir? Yo, que deje de fumar esa pendejada. Y yo le digo, ¿me crees a mí tan pendejo que te voy a decir lo que todo el mundo te está diciendo? No, 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 no. Yo te voy a ayudar a que comprendamos qué es lo que hay más allá, qué es lo que hay en el fondo de que tengas esa relación tan fuerte con ese marido, con ese compañero de trabajo, con la marihuana, en fin, es eso, mi amor, lo que quería decir porque me parece importante lo que tú estabas Sim. mencionando. Pero, Pero, ai, uma boa notícia! Mira, a neurociência descobriu uma coisa maravilhosa em nosso cérebro: neuroplasticidade. Que significa isso? Capacidade de aprendizagem. Nosso cérebro também foi útil para aprender. E graças a esta qualidade, esta característica, podemos aprender novos comportamentos, podemos criar novos patrões. Não necessitamos estar reis daquilo que passou no passado. Então, aquelas pessoas que não viram na classe sobre as heridas que marcam nossas vidas, vejam, porque é muito importante, tu primeira coisa, dar-se conta que heridas que ao largo de todo desenvolvimento foram sendo reforçadas, porque expliquei, todos nós outros nascemos como um cristal puro e transparente e necessitamos de la ranura, ou seja, necessitamos que algo termine com o país de Alice no País das Maravilhas, porque o ser humano desarroja desde a falta. Se nós outros fôramos perfeitos, morreríamos muito rápido. Não saímos a buscar comida, não saímos a buscar trabalho. Lo que mueve el ser humano es la falta y la busca del placer. Eu sinto a falta e quero prazer, então eu me muevo. Quando o prazer também está condicionado a coisas tóxicas, então eu me muevo, pero não avanço, porque o prazer em sua natureza é levar o ser humano a evolucionar. Pero quando tive que isso me submeter a situações de desprazer, aquilo em meu sistema nervioso é lido como prazer. São as relações sadomasoquistas, verdade? Que de sadomasoquistas todos nós outros temos um pouco, verdade? Agora, há relações que alimentam esse fluxo e outras que há momentos assim, verdade? Que difere a consciência, não é outra coisa, certo? Então, tudo que estamos fazendo aqui é generar níveis de consciência. Uma coisa, como disse Ramiro, é o conhecimento que estamos trazendo. Outra coisa é a sabedoria, ou seja, introjetar, incorporar. Como hacemos isso? Não é legendo, não é escutando Rejane e Ramiro falar, é vivenciando de forma consciente como tu corpo expressa quando tu estás ativando tus heridas, quando tu estás ativando esse patrão tóxico químico, porque toda emoção é uma reação química. Tus células se quedam viciadas em la emoção que tu mais experimenta. Se tu mais experimenta tristeza, tus células querem mais dessa bioquímica. E tu vas buscar situações onde tu vas estar toda hora chorando. Se tu alimenta alegria, as tuas células querem mais. Pero hoje vivemos uma sociedade, mira, que estar alegre, em paz, necessita muita disciplina e vigiar tus pensamentos, não é verdade? Porque entram pensamentos viróticos, não? De desgraça, de desirreça, de eu tenho que fazer isso, eu tenho hora, não pode, não pode. Quando tu vês, tu estás enlouquecido, tu sistema nervioso está com cortisol arriba das alturas, verdade? E a última coisa que o hipotálamo vai conseguir é regular tu corpo. Então, por que existe mindfulness, não? Respiração, tudo isso que nós outros ensinamos e que muitos estrategas de vida ensinam, porque necessitamos
necessitamos estimular esse sistema parasimpático, porque vivimos uma sociedade que nos educaram estar sempre preparados para o pior, que é o sistema simpático, está sempre reacionando a ameaças. Mira, tu para escutar qualquer notícia, tu sistema simpático está em estado de ameaça, tua amígdala gritando, verdade? Por quê? Porque tudo é hecho para nos manipular. Porque como se manipula as pessoas? Desde o medo. Não é desde outro lugar, não é desde prazer, não, é desde o medo. Quanto mais medo eu imprimo nas pessoas, mais manipuladas elas se deixam ser. Assim de simples. Então, há que desarrollar consciência, há que desarrollar hábitos, não? Saludáveis. Existem as terapias, não, de nervo vago, não? Terapias de nervo vagal, que é um nervo, não, que nos conecta por todo, desde o cérebro, que levam esses neurotransmissores que nos deixam relaxar, não? Citocina, dopamina. Se esse nervo está atascado, não? Porque estamos tenso, não entra estes neurotransmissores para que nós outros podamos confiar em la vida, confiar em nós outros. Então, se existem barreiras físicas, por quê? Por conta do nosso sistema nervoso. Não podemos olvidar dele. Certo? Pero não é solamente ele o responsável. Como o Rami disse, há uma energia, temos a mirada transcendente das constelações, da própria biodança, verdade? Que podemos conectar com as pessoas desde um outro lugar, não? Um lugar de expansão. Então, estamos aqui começando a abrir esse tema, mirando a parte desse sistema nervoso. Pero é mais, não? Depois já vamos entrar nas constelações, que é uma terapia sistêmica, que toma o ser humano como produto de reações de vários sistemas. O sistema endocrino, o sistema circulatório, o sistema fisiológico, físico desse corpo, é uma das variáveis que interfere na toma de decisão de nós outros. Mas existem outras, certo? Bueno, então, só para cerrar isso, é importante que isso quede bem claro, que não basta entender. Entender é um primeiro passo, certo? É necessário vivenciar dentro da consciência corporal. Porque quando tu se dá conta, através da consciência corporal, quais são as micro-reações que impeçam, micro-sensações que impeçam a formar tu reação, que é essa que vocês colocaram aqui, eu uso, eu ataco, eu elevo a voz, pero existem microseñales que já está te dizendo que tu vas gritar, que já vai dizendo que tu vas huir, pero nossa atenção não está aí. Então é um processo de educação, aprender a mirar donde, el sentir. Nossa atenção está todo no pensar, o que eu vou dizer, como que ele vai estar dizendo isso, é tudo acá. Nos olvidamos que a mente está no corpo, a mente não está solamente no cérebro. A mente é alimentada por tudo que passa no corpo. Não existe uma separação. E a mente, existem muitas trampas, verdade? Racionalizações, justificativas. É muito mais fácil vocês darem conta do patrão que está sendo ativado e cortar o patrão desde o corpo. É 1000 vezes mais simples. O que precisamos é começar a reeducar-nos a sentir. A mente é sempre mais complicado, porque temos nossas crenças. Eu sou master em PNL, verdade? Que me encanta essas coisas. Existem as crenças transparentes, que não temos consciência mental. Estas crenças se revelam nas sensações corporais, ok? Então, ao final, vamos estar falando, não? Que vamos estar, ao início falamos, não? Que vamos estar criando na experiência exatamente, totalmente vivencial para elevar, não? Essa consciência corporal para que os seres empecem a poder cortar a reação. E eu sempre digo, dar um passo hacia atrás e responder à situação, e não reagir à situação. Reação
patrón basado en las heridas y en los mecanismos defensivos generados por essas heridas. Toda reação está aí, certo? Tu vai atacar coisas que outra pessoa vai dizer, pelo amor de Deus, por que tu estás assim? Porque eu estou me sentindo que estão atacando minha integridade, eu vou morrer. Tu corpo, tu mente reaciona assim. Pero quando tu mira desde outro lugar, pero não estou sendo atacada. Pero tu mente está percebendo que sim, e hace todo o tu corpo receber a mesma informação. Condiciona o corpo, certo? Então, há salidas, isso que quero dizer, verdade? Então, em todos os nossos talleres procuramos trabalhar a regulação do sistema nervioso, que a biodança, para mim, não existe nada mais fantástico, porque diferente da yoga, que tu hace solo, mindfulness, que tu hace contigo mesmo, a biodança é a vida em ação, porque a vida acontece através das relações. A vida não acontece entre quatro paredes e tua empresa atascada em tua casa. Não, a vida acontece quando tu recebe uma chamada, quando tu tens que conversar com alguém. Então, por isso que a biodança é maravilhosa, porque tu vas tomar consciência se relacionando com as pessoas, certo? Bueno, Linda, incluso aprovechando eso que estás diciendo, y hay una pregunta de Eliana Hidárraga, y me parece que encaja perfectamente con esto. Cuando ella dice, pregunto, ¿qué pasa cuando una persona se le dificulta conectar con alguien? Es decir, no logra interesarse tan fácil en alguien. ¿Esto tiene algún arraigo de alguna herida de la infancia? Y si es así, ¿cuál sería? Bueno, Eliana, sí, tiene arraigo y no solamente en una herida, puede ser en varias. Y cada caso es particular. Y nosotros, por ejemplo, en constelaciones lo vemos. Me explico, porque yo ahorita voy a profundizar en las heridas. Pero entonces, si tu herida fue la del abandono, yo no me relaciono para que no me abandonen. Si la herida fue el rechazo, no, yo no me relaciono para que no me rechacen. No, si la herida fue de pronto la descalificación, no, entonces hay muchos lugares desde los cuales uno puede evaluar en cada caso particular cuál es tu herida o cuáles son esas tus heridas y cómo lo más importante es trascenderla, porque lo que acaba de decir mi amada Reyán y precisamente tiene que ver con eso, cuando las personas dicen, no, entonces yo voy a trabajar solo en esto, eso es como aprender decir, voy a aprender a nadar viendo tutoriales en YouTube, olvídate que así no vas a aprender a nadar ni por el putinguis, ¿cierto? Entonces, tenemos que nos exponer, ¿no?, a las situaciones. Sí. Y de ahí quiero profundizar o mencionar también algo que mi amada Reyán dice, también con base en una pregunta. Dice, cierto, hay que vivir muy, dice Claudias, hay que vivir muy concentrados en nuestra calma. Mi amor, Entonces, sí, dime. só para complementar o que tu estavas dizendo dessa pergunta, mira, há muitas formas. O corpo maneja uma sabedoria incrível. Tudo que tu não hace de forma consciente, tu corpo vai tentar compensar. Vamos dizer que tu tens um trauma de contato. Isso vimos muito. A biodança já sensibiliza para uma reeducação ao contato. Que vai começar a aparecer acne, não? Porque isso dá um rechaço, não? As pessoas não chegam cerca, não? Tu empieza a aumentar de peso para criar uma camada de proteção que tu conscientemente não está aprendendo a dar limite. Então, se tu corpo vai se modelando, tentando dar-te aquilo que tu estás com medo, estás huindo. Ele vai tentar te dar segurança de alguma maneira, criando incluso enfermidades, buscando. Em la classe de las heridas, ustedes recuerdan que eu falei que tudo em la vida, em nível psicológico, funciona em base à pertenência, segurança psicológica, recuerda? Estamos sempre buscando pertencer e segurança psicológica, e existe mais um que agora me olvidei. Se é não recuerdo. Depois, em la classe, vocês podem ver. Pero tudo que hacemos e tudo que tu corpo vai tentar compensar está atendendo a tua necessidade de pertencer e a tua segurança psicológica. Só isso, meu amor, que eu queria complementar. Sí,
Gracias, Linda. Y quiero mirar aquí dos cositas, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, dice, sí, hay que vivir concentrados en nuestra calma. Entiendo ahora por qué los políticos utilizan el miedo, y no solamente los políticos, los noticieros, pero también hay que entender por qué la razón de nosotros conectarnos tanto con el miedo. Y es por una razón muy sencilla. Porque cuando yo veo muchas noticias, es como si me sintiera preparado para enfrentarme a cualquier cosa difícil. Entonces, por eso la gente, por eso vende tanto. Se han hecho estudios donde se demuestra que muchas personas quieren ver noticias de agresión, de violencia, porque sienten en el fondo que se están preparando para una adversidad. Pero Ah, quiero tocar aquí un temita así muy por encima, porque no solamente se lo he escuchado a mi amada Reyana ahora, sino que lo escucho frecuentemente, y es el tema de la conciencia, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto verdaderamente nosotros sabemos lo que es ser consciente? ¿Sí? Y lo más importante, incluso yo recuerdo una conferencia que yo dictaba en Boston para unos médicos y hablaba sobre la conciencia. Y yo les preguntaba, y quiero preguntarle a ustedes para que esto esté un poquitico más interactivo, quiero que me respondan, ¿cuál cree usted? Escriban ahí en el chat, ¿cuál es el órgano simbólico y energético de la conciencia? ¿Cuál cree usted que es el órgano simbólico de la conciencia y energético? El estómago, dice Estela. Muy bien. ¿Qué más? El estómago, dice Carito. Mi abuelo dice que el hígado, no hay un órgano. El hígado, simbólico sí lo hay. Sigamos, el hígado. ¿Quién más? ¿Quién más? Todavía no. Cerebro, no. Sigan, sigan, sigan. El vaso, el colon, la piel, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. No, Perdón, hay ¿el más, qué? ¿Me Gabriel. repites la pregunta? o órgão ¿Cuál es el simbólico de órgano la consciência. simbólico y energético de la conciencia? El corazón, Pâncreas. No, páncreas, coloque lo que falta, los ojos, a cabeça, la la mente. piel. No. Falta um Bueno, órgão muito importante, sem ele morreríamos. ay, ay, ay. Y aquí, Además del no, no, corazón, no, ¿cuál es? Los tampoco son los genitales. genitales. No, 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 ya se los voy a decir. Y aquí dos cosas bien importantes. Ojo con esto. El Los, órgano, y los médicos se me los, empezaron. ah, amor, escreveram. Ah, Marisol, perfecto. Los Los pulmões. pulmones, el órgano simbólico y energético de la conciencia son los pulmones. Y unos médicos me decían, Ramiro, usted está loco, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y yo se los voy a demostrar desde la psicología transpersonal, con la fundamentación filosófica y epistemológica. Claro que son los pulmones. ¿Cómo así? Sí, por una razón muy sencilla. Miren, energética y simbólicamente. ¿Cómo así que los pulmones? Cuando nosotros estamos en el vientre materno, no hemos estrenado pulmones. Y nacemos del mundo inconsciente. El mundo del agua, simbólicamente, es el inconsciente, ¿sí? Pero cuando una mujer da a luz, ¿qué hace el bebé? Estrenar pulmones. Y está llegando a tomar más conciencia. Por eso, cuando recibimos una buena noticia, miren ustedes los reinados de belleza, ay, Pepita Jiménez quedó de virreina, entonces la que quedó de reina hace así, recibe la información con los pulmones. ¿Ves? Se murió tu mamá, los pulmones. Por eso el órgano simbólico de la conciencia son los pulmones. Por eso cuando trabajamos con el renacer, con la respiración, ampliamos la conciencia. Hay muchas técnicas para efectivamente ampliar la conciencia. Entonces los médicos me decían, no, doctor, es el cerebro. No, Y yo les decía, mire, le respondía, mire, según desde donde nosotros lo miremos, según basados en la física cuántica, en la filosofía profunda y la teoría de la relatividad. ¿Ya? Todo es relativo. ¿Sí? ¿Cómo le dio Dios vida a Adán? Con un soplo, el alán vital, el aliento vital. Entonces, me seguía refutando. Yo le decía, mire, se lo voy a explicar de una manera muy simple, como lo vi en un graffiti con respecto a la teoría de la relatividad. Se lo voy a explicar muy clara, ¿sí? Como lo vi en un graffiti en Bogotá, y fue así. Decía, el león es un animal tierno, cariñoso e inofensivo. La gallina es un animal cruel, sangriento y despiadado. Firma el gusano. ¿Qué le hace un león a un gusano? Nada.
¿Qué le hace una gallina a un gusano? La vuelve mierda, literalmente. Entonces, cuando nosotros miramos desde la simbología, y por eso cuando una persona, listo, y bueno, dar una conferencia sobre la conciencia y los niveles de conciencia puede tardarnos una hora, ¿sí? Porque es importante poder tener claridad eso de la conciencia, porque uno lo escucha todos los días en el consultorio. Doctor, yo soy consciente que la relación que tengo con el cigarrillo me hace daño. Doctor, yo soy consciente que la relación que tengo con el licor me hace daño. Doctor, yo soy consciente que la relación que tengo con mi pareja es dañina, es tóxica. Yo tengo... Entonces, ¿por qué si sos consciente no haces cambios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está dificultando eso? Y ahí es donde nosotros trabajamos para una conciencia integral. Esencialmente, poder, desde una perspectiva holística, la palabra holos, holístico, es totalidad. Entonces podemos comprender toda esa simbología profunda. Entonces, ahí es donde podemos ir hablando de eso. ¿Va quedando Sim, claro? amor. Sí, linda. Sim, e uma coisa agora importante, no, porque eu busquei dar essa ênfase à parte mais biofisiológica, não, e cerebral, pero trabajamos com biodança e constelações, que são terapias sistêmicas, verdade? Que tomam o ser humano desde também outros aspectos. Penso que é bem importante porque existe um fator dentro da mirada das constelações da própria biodança, que são as lealdades invisíveis, não? Que fazem com que nós outros busquemos em nosso futuro situações de nosso passado e também de nosso clã familiar, não? Por herança transgeneracional, que não se quedaram resoltas, ou seja, que não foram integradas ou não aceitadas dentro desse sistema familiar, verdade? Ou foram excluídas, ou foram manejadas como secretos. Então, há uma herência, verdade? Como uma búsqueda de repetição para poder integrar, soltar, sanar esta situação. Então, os descendentes já nascem com uma tendência psíquica. E Ramiro vai poder explicar também em termos de como se dá essa herência transgeneracional, que é bem importante que vocês entendam, sobretudo os que estão chegando por primeira vez, que estão nos ouvindo por primeira vez. Muy bien. Preguntan, hablando de ese tema, ¿cómo se rompe con esa estructura? He analizado en la familia una cadena de soltería, correcto. Bueno, Já entonces, vamos primeiro explicar a lealdade, não? E depois perfecto. como Listo. sair. Ahí vamos primero a ver qué es y cómo es que se presenta y luego cómo es que se rompe. Bueno, entonces aquí hay varios consteladores, varias personas que se han formado con nosotros. Sandra, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Constelaciones Familiares, y saben que lo que vamos a hablar aquí pues tiene toda una fundamentación en las investigaciones, no solamente de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, sino también de quienes le antecedieron. Carl Gustavo Jung con la psicología transpersonal y con el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar, ¿sí? Porque es bien importante poder entender ese asunto. Reyana ahora hacía referencia en que nosotros emprendemos relaciones desde lo que fueron, digámoslo así, dos tipos de relaciones o tres tipos de relaciones. ¿Cómo se relacionaron papá y mamá? ¿Cómo relacioné yo con mi papá? ¿Cómo me relacioné yo con mamá? Eso es esencial para las relaciones de pareja e incluso dentro de esa dinámica y ese sistema familiar también fui copiando de otras relaciones, cómo se relacionaba mi mamá, por ejemplo, si vivía con sus hermanos, en fin, todo eso. Entonces nosotros vamos grabando una información a nivel del inconsciente personal, según lo que plantearía Sigmund Freud. Pero Carl Gustavo Jung habló de lo que era el inconsciente colectivo. Y es que nosotros, por el mero hecho de ser seres humanos, heredamos una historia, una información colectiva. Inicialmente se decía que era a través del ADN, ¿no? Luego, Bert Hellinger habló también de lo que era el inconsciente familiar. Y es el hecho de que entonces muchas veces estoy viviendo historias que vivió mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuelo, un tío, en fin. Entonces, desde esa perspectiva, yo
por una lealtad invisible. O sea, no es que yo lo haga conscientemente, pero por un amor fiel, un amor profundo a mi sistema familiar, puedo repetir una historia. Y por eso incluso hasta ojo con el nombre que se te pone. Aquí sé que hay muchos colombianos, y no sé si conocen la historia de con el gran Martín Elías, ¿sí? Diomedes Díaz, él tuvo un hijo y él lo primero que dijo, póngale en el nombre de Martín Elías. Fue lo que él dijo, pidió eso. Y curiosamente, lo que él no sabía era que él estaba poniéndole ese nombre a su hijo en honor a un tío de él que murió en un accidente donde Diomedes Díaz iba manejando entre Cartagena y Barranquilla, tuvo el accidente y murió el tío Martín Elías. El hijo de él, llamado Martín Elías, muere en un accidente en la misma carretera donde otra persona iba manejando el carro. ¡Wow! Lealtades invisibles. Se ha visto mucho incluso, por ejemplo, con clanes familiares como los Kennedy. Incluso se habla de unas lealtades más allá del sistema familiar, sino en el colectivo. Hay quienes han mirado, por ejemplo, que en 1914 Abraham Lincoln fue elegido como congresista. En 1814 había sido elegido Abraham Lincoln, y en 1914 fue John F. Kennedy. Luego, ambos fueron presidentes, fueron asesinados de la misma manera, y Lincoln tenía una secretaria de apellido Kennedy, la secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln. Entonces se van viendo unas correlaciones muy particulares y se van descubriendo lealtades invisibles por una forma de querer repetir por amor una historia, porque algo que consideramos que es una forma de reverenciar y amar a esa persona que sufrió, que murió, pero nosotros lo podemos resignificar como lo plantean las constelaciones. Entonces muchas personas eligen sufrir, al igual que alguien de su familia, como para honrarlo. Es lo que llamamos traer a un excluido de una manera inconsciente. Isso, pero é inconsciente. Se tu pergunta para a pessoa, pero eu não quero passar por isso, conscientemente a pessoa quer outra ação, pero la vida te mostra lo que inconscientemente está ressonando, que está atraindo situações que tu não queres viver. Então, quando estamos aí em esta situação que se repite, porque existe uma força atratora que necessita ser vista, ¿verdad? Não adianta ter negada. ¿Quiénes se vieron la serie de Netflix Mi Otra Yo? Que ahora viene el 24 de junio, la tercera temporada. Vamos todos estar conectados. Estamos... Ya, Marcela, ¿quién más dice yo? Es eso, Carito. Não, todo isso é inconsciente. Alguém pergunta, todo isso é consciente? Não, acabamos de dizer, todo isso é inconsciente. Correcto, y aparte de eso, sí o no, yo me quiero echar el champú de siempre, mi amor, tú sabes. Sí o no que ese actor de la serie se parece a mí. No es que yo me parezca a él, sino él se parece a mí, es porque yo soy más viejito. Pero bueno, entonces, en la serie hacen referencia a un libro muy lindo, muy interesante, muy profundo, que se llama Este dolor no es mío. Y en ese libro traen a colación un experimento que siempre me gusta contar, y es el de que tomaron unas raticas de laboratorio, hembras y machos, por decir algo, 50 ratones, hembras y machos, los meten en una jaula metálica, sueltan aroma flor de cerezo y una descarga eléctrica, aroma flor de cerezo varias veces al día, y los traumatizan por 3 meses. Los pobres ratoncitos y ratoncitas no tenían para dónde huir ni con quién luchar. Aroma flor del cerezo, descarga eléctrica. Después de 3 meses, ellos, bueno, antes de eso, ellas fueron desarrollando lo que en psicología se conoce como la desesperanza aprendida. Y Reyana hablaba hace rato de la esperanza. Y hay que tener en cuenta una diferencia. Por ejemplo, cuando me llegan los pacientes, ay, doctor, me desilusioné tanto. Y yo, qué bueno. Porque vivir de ilusiones me parece que es absurdo. Hay que vivir, incluso, yo difiero un poquito con el tema de la esperanza, porque la esperanza es el que espera, pero ¿desde dónde estás esperando? ¿Desde la ilusión
o desde una fundamentación real. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos una ilusión de una esperanza? Si yo meto en mi nevera un zapato viejo, esperando que mañana cuando abra el zapato encuentre un pollo asado, eso es una ilusión. ¿Sí? Pero si yo siembro unas fruticas de naranja y empieza a salir alguito de naranja y cojo esto y dice, ay, huele a naranja, tengo la esperanza de que me den una buena cosecha. Puede que venga un vendaval o unas vacas y se coman eso y no pueda tener las naranjas. Pero de todas maneras había una fundamentación real. Con el experimento de los ratoncitos, ¿qué hicieron? Los traumatizaron por 3 meses y al cabo de los 3 meses las sacaron y las ponen a que se reproduzcan, a que tengan hijos, a que los hijos tengan hijos, a que los hijos de los hijos tengan hijos, y nunca más, ni a las primeras, ni a la segunda, ni a los nietos, ni a los bisnietos, nunca más, ni aroma flor del cerezo, ni la descarga eléctrica. Curiosamente, después tomaron la tercera, cuarta, quinta generación, que nunca habían sentido el aroma flor del cerezo, le ponían aroma flor del cerezo y se estresaban tanto como las abuelas y las tatarabuelas. Ahí es donde viene y entra a funcionar lo que se llama la epigenética. Es como si esas primeras ratas le hubieran transmitido, no genéticamente, porque uno genéticamente era el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, pero también heredamos traumas. Y entonces ahí es donde nosotros podemos muchas veces repetir esas historias. Quiero entonces profundizar o mencionar de alguna manera las heridas más comunes que nosotros tenemos. Linda, ¿vas a mencionar algo más, creo? E não, é que esse era um comentário, eu não puedo calar-me. Isto das constelações familiares me está gostando porque a culpa de essas penderreiras que hago são culpa de la bisabuela. Mira, pero Excelente, la responsabilidad de repetirlas es totalmente tuya, ¿verdad? excelente. Entonces, tú puedes venir con una carga como talentos. Nosotros demos uma ponência num congresso de sexologia sobre traumas sexuais heredados, ¿verdad? Inclusive, tu viene com esses traumas como um mecanismo de sobrevivência, não? Que tu evite essa situação que foi tão terrível para tus ancestros, tu já vem com isso ativado como evitação, verdade? Pero a responsabilidade continua sendo tuya, verdade? És tu que Excelente. está magnetizando essas situações, vivendo uma e outra vez. Tu podes cambiar todo isso se tu toma consciência, aceita e hace o movimento que necessita ser, não? De responsabilizar-se por tus ações, tomar consciência de tus próprias heridas, que é o veículo onde esto está sendo acionado. Y ojo, que acaba de escribir Claudia, no es buscar culpables, sino responsabilidad emocional y algo más Isso. allá, soluciones. Y vuelvo y reitero algo que decía al rato. Mucha gente cree que la solución es entonces termino con esta relación. No, mejor, y no te das la oportunidad de ver cómo pueden crecer juntos, cómo pueden aprender. Sí, porque muchas veces las personas, por eso de estar señalando culpables y no buscar soluciones, es como si yo llego, o la famosa historia del tipo que llega a la casa y encontró a la mujer con otro en el sofá y al otro día tiró el sofá a la basura, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, no, ¿cuál es la responsabilidad mía? Ojo, y cuando hablamos de responsabilidad, es la habilidad para responder. Claro, ¿cuál va a ser mi habilidad para responder si fui alto o bajo? O si heredé un trauma. Sí, yo lo viví y lo descubrí en una constelación, que era mi limitación económica más grande. Y me di cuenta de dónde venía, por una lealtad invisible a mi abuelo. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ahora, ¿qué? Y entonces, no, por culpa de mi abuelo. No, 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 yo asumo la responsabilidad. ¿Cómo voy a responder ante esa situación? Y busco soluciones, porque es lo más importante. ¿Ya? Nosotros todos venimos con unas heridas básicas. Aquí voy a mencionar algunas, hay más, probablemente. Hay una, por ejemplo, que es la herida de abandono. Nosotros hemos sentido en algún momento que hemos sido abandonados por el padre, por la madre, por los dos, por una pareja o por alguien. Porque nosotros, como somos mamíferos, pues una cucaracha suelta los huevos y los cucarachoncitos que nacen no dicen, ay, pucha, mi mamá tan desalmada, qué madre tan desmadrada. No, pero los mamíferos necesitamos ese vínculo. Reyán lo decía, hay personas que se nos puede dificultar el contacto físico. ¿Cuál fue esa herida de abandono? ¿Cuánto fue lo que me lastimaron? ¿Ya? Pero en ese orden de ideas,
es muy particular y muy fuerte esa herida de abandono en los mamíferos y en nosotros los seres humanos, porque necesitamos ese contacto piel a piel. Y precisamente desde ahí buscamos personas que no te aman, ¿sí? Son personas que de pronto, de alguna manera, confundes y te puedes, dentro de esa herida de abandono, estás aferrado por un miedo profundo a lo que pueda volverme a suceder, ¿sí? Y entonces puede que desde esa misma herida sienta miedo de relacionarme. Y entonces mejor yo abandono antes de que me abandonen. Es una de las situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Puedes incluso tolerar lo intolerable por el miedo a sentirte solo. Y yo digo una cosa muy clara, que el problema no es cuando uno está solo, sino cuando uno está solo y se siente mal acompañado con uno mismo. Ese es el principal problema, cuando yo no soy capaz de sentirme bien acompañado conmigo mismo. Hay otra situación que se presenta mucho y muy comúnmente en las mujeres, y es cuando quieren ser las salvadoras, ¿cierto? Es una herida que aprendemos muchas veces porque vimos en el entorno personas salvadoras, ¿sí? Y entonces quieren rescatar a todo el mundo. Yo recuerdo en una constelación hace poco que hicimos y esa persona puso a un personaje y nosotros trabajamos a nivel de las constelaciones ocultas y había un personaje que representaba a la salvadora en ella y otra la representaba a ella y otra representaba a la pareja con la que ella está entablando una relación. Oh, paradoja, porque la salvadora de ella y la persona que ella estaba, la que la representaba a ella, no hacían sino mirarse y coquetearse, porque muchas veces partimos de esa premisa de ser salvadores. Y entonces ahí damos y damos y damos y damos. Y el problema es, hicimos un ejercicio muy bonito el domingo pasado en la constelación, que es ¿por qué será? ¿A quién le ha pasado aquí? Que da y después la abandonan, la dejan o lo dejan. ¿Recuerdas, Gabriel, el ejercicio que hicimos? Que a Gabriel le tocó precisamente ser. ¿Está por ahí todavía Gabriel o ya se fue? No, yo estoy por acá atento de todo lo que está diciendo, esperando cuando pueda hablar que quiero hablar, pero todavía no. Ah, todavía no. ¿Quién te lo impide? No, sí recuerdo el ejercicio, sino que ya que me dejó hablar, bueno, ya que me metí acá como todo colombiano, metiendo la cucharada. Dale, así soy yo. Eso es como cuando Eh, el papá regaña al hijo y dice, me hace el favor y no me hable cuando yo le esté interrumpiendo. Dale. sí, que todo esto nos ayuda bastante, pero también hay un tema que me he encontrado bueno, con ciertas personas y relaciones, que muchas personas toman las terapias y toman lo aprendido como, yo ya soy más, y comienza a mirar al otro que llega como a buscarle, no, este tiene herida de tal cosa, este tiene herida del otro, y comienzan a relegar y a creer que hay una persona específica que va a llegar sin traumas, perfecta, sin nada, y que esa es la que va a encajar en la vida de cada. Excelente, Gabriel, tu aporte. Qué bueno. Sí, muy Sí, bien. y yo digo, pero Excelente, oye, Gabriel. Yo pongo un ejemplo con eso que vos decís y disculpa que te interrumpa, porque nos gusta estar señalando. Este tiene, y eso es como la persona que fue donde el médico y entonces decía, doctor, me toco aquí y me duele. 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 Y el doctor lo revisa y le dice, sí, tienes el dedo fracturado. O sea, eso que vos decís es cierto. Le está viendo, este tiene herida de abandono y es que vos no la tenés. Entonces, es muy cierto, las personas que se sienten con una superioridad moral o una superioridad espiritual, ¿sí? Sí, Las eso también. que se sienten, no, yo estoy por acá, pues yo soy, no, por eso decía al principio, el día que yo no tenga nada que sanar o nada que aprender, estoy listo para entrar al reino de las carnes frías y yo todavía veo que tengo mucho que sanar. Yo no sé, Reyán, cómo me aguanta a mí, porque aguantarme a mí no es fácil. Mírala, ella lo confirma con su miradita linda. Bueno, mi amor, yo puedo decir el mismo.
Es lo que estava hablando ao princípio, ¿verdad? Somos atraídos por complementariedade em nossas heridas, assim de simples. Então, a pareja, o novo trabalho, tu colega que tu não suporta, tu família, as relações, são oportunidades para que tu pueda desarrollar consciência. Porque mira, nenhuma reação se provoca se eu não sou complementar. Quando a pessoa, mira, é fácil saber que tu transcendeu determinado trauma, determinada herida, porque as pessoas, a vida é tão, a mim me encanta a vida, verdade? Porque a vida, ela não quer te punir, ela quer te dar oportunidade de crescimento. Enquanto, é como na escola, verdade? Eu não posso passar para o ano seguinte sem fazer uma prova. E se eu não tenho as condições mínimas para passar para outro nível, tu não passas. E a vida hace o mesmo, não? Parisi, não? Como é o nome dele, meu amor? José Luis Parisé. Isso. Ele habla dos 11 passos da magia. Então, ele habla em la metade, quando temos consciência, pero aún não temos la prática, não? La habilidade já automatizada, la vida aún te hace uma última prueba. Te põe na situação tão difícil quanto é tu capacidade de transcender-te, de transcender a situação. Então se criam duas forças opostas. Esta é tu prova final. Mira, segundo ele, 80% das pessoas desistem. Essa é a última prova, que é onde tu vas estar tu experimento de estar centrado em tu força, em tu sabedoria, e aí é exponencial. É o que Ismael Cala habla del exponencial, Luiz Parisi habla disto, não? Se tu confia em tu sabedoria, quer dizer, já está incorporada no que tu aprendiste com a prática, tu vas ter um salto quântico. Em biodança também damos um nome para esse salto quântico, ou seja, tu vida hace assim, verdade? Tu tienes, tudo parece que recebe um super empurre, pero tu vas ser colocado à prova. E ele habla que as pessoas já experimentaram várias coisas, e quando chega a última desistem, porque a prova é forte. Porque é para dizer, realmente tu estás listo para tudo que tu também vas ter de reto neste outro elemento. Eu, como consultora empresarial, eu trabalhei com muita empresa familiar, e quando chegava o reto de abrir a empresa, verdade? Porque a empresa, se é crescer, há que abrir, porque imagina uma família que só é um filho único, um hijo único, tu tens que poner gente, verdade? E a pessoa assim que não, porque não sei, porque é como se estivesse frenando um cavalo, não, que está aí galopando. Tu tienes que usar, mas não usar de forma irresponsável. Usar tudo para usar, ok? Tudo que tu aprendiste em tua trajetória. E esse momento são momentos de salto exponencial. Bueno, Linda, yo pienso que pues siempre hemos hablado bastantico, habíamos y prometimos, y a mí me gusta cumplir lo que prometimos, de hacer un ejercicio al final, pero también me parece importante que hablemos del taller que vamos a hacer ¿es el 30 o el 31 de mayo, mi amor? Tá, vai ter domingo, 31, não? 31 de mayo, las horas de la Sim. tarde, vamos a hacer É un taller. Y ahorita creo reescribir que el amor. Olha que nome hermoso, ¿verdad? Reescribir el amor. Porque há que reescrever, há que ressignificar o que é amor para cada um. Se tu queres realmente construir relações expansivas em tu vida. E mira que eu estou usando a palavra construir, não é encontrar, é construir. O sair de la eleição inconsciente para a eleição consciente em tus relações. E essa eleição não é simplesmente elegir a pessoa correta, é elegir todos os dias
como tu queres conectar-te com esta pessoa. É uma eleição diária, uma responsabilidade conjunta diária. Então, se nós outros vamos criar esta charla é muito a base do que vamos usar da teoria, pero vamos também dar uma charla específica para os que vão fazer o taller, ok? Pero acá já está bem anclada as bases, não? De lo que vamos propiciar em termos vivenciais para que aumente a consciência corporal de como vai começar a reacionar, vai entrar em ação o patrão, dar recursos, ferramentas para que vocês possam começar a criar um espaço entre a reação e uma resposta consciente, porque isso são etapas de aprendizagem. Então, se vamos trabalhar todo de forma vivencial nesse taller, vai ser de o primeiro taller, que vão ser contínuos, mas vai ser de 1 às 6h30 da tarde aqui em Miami, ok? Perdón, Linda, hacer una Domingo pregunta, que si va a 31. ser presencial o virtual. La parte teórica la queremos Presen- hacer virtual. Y, y de pronto, como va a ser con talleres también, ese va a tener un precio, pero luego les hablamos. Para los que no van a estar presencial y los que lo van a hacer presencial, no tienen que pagar por esa charla, por esa actividad virtual. ¿Correcto, Linda? Sim. Não, eu não sei. Porque quero dar também algo especial para quem está fazendo também esta inversão de seu tempo, de sua energia, de sua disciplina e de seu dinheiro. Então, também temos que dar. Penso que podemos criar outra coisa online, meu amor. Ok, listo, Linda. Ok? Aqui estão perguntando, não? Não se rompe e se integra. Ramiro, estou esperando a resposta de como rompe essas cadenas. Então, se aqui está dizendo não se rompe, se integram. Eu vou dar assim pequenos tips, e Ramiro pode complementar, só para sermos um pouquinho mais objetivos. Em relação a essas lealdades, uma ferramenta maravilhosa são as constelações, porque tu vas ver desde o que chamamos de campos de ressonância, onde tu estás contribuindo para magnetizar estas situações. Se tu nunca hiciste uma constelação, participa, hacemos constelações virtuais, não, com grupos e presenciais aqui, presenciais em outros lugares, para que tu puedas ver em la prática como é possível, não? Tu, desde tu corpo, dar-se conta que tu estás fazendo para magnetizar estas situações e continuar anclado, não? Então, hacemos um ritual durante a constelação, certo? De entregar aquilo que não é tua responsabilidade. Isso tem um envolvimento do sistema nervioso, verdade? Quando tu ritualiza, ou seja, tu coloca em la prática, tu sistema compreende que tu estás soltando, é muito distinto tu fazer coisas mentais, verdade? Os rituais são poderosos, nós utilizamos constelações baseadas em rituais da psicologia profunda, porque sabemos mover ele inconsciente e subconsciente, ok? Outra coisa que vai ajudar-te a integrar esta situação, a esse patrão, é aprender a regular tu corpo. Que vocês todos viram quanto o corpo é fundamental em la manutenção ou câmbio de tus patrões. Então, regular tu corpo com respirações, com a própria biodança. Não? Alguém escreveu ali como é difícil ativar o sistema parasimpático. Biodança, a base da biodança, de nossos taeres, é aprender a regular. Então, aí um momento de multi-estímulo do sistema simpático e depois de estímulo do sistema parasimpático. Vocês vão aprender movimentos corporais que vocês podem fazer. Nós outros, em nossas terapias, não? Eu trabalho mais desde o corpo, ensino como tu podes criar trabalhos corporais para destensionar e ativar o sistema parasimpático em casa. Ramiro trabalha super bem com as meditações, que também nosso sistema mental funciona por imagens. Então, se tu vas projetar imagens, também tu cérebro, ele crê que tu estás vivendo aquilo. É uma outra técnica maravilhosa, certo? E desde a neurociência é criar novos hábitos, não? Nós outros também temos um programa, eu tenho um programa chamado
Neuroavance, que é aprender a gestionar cambios, não? Reais em tu vida. Então, é aprender a criar hábitos que são trampolines para chegar a uma resposta diferente da que tu vens trabalhando, certo? E trabalhar o cambio do conceito do amor. Porque o amor que hace com que tu elija relações que te lastimam não é amor, é um condicionamento. Então, há que mirar desde esse lugar e descondicionar. Isso é terapia, não é uma coisa que podemos fazer de qualquer maneira, não. Há um processo. Assim como houve um processo de condicionamento, imagine quantas vezes vocês tiveram que se submeter a situações que não tinham condições de enfrentar e tiveram que se submeter ou tiveram que sobreviver. E isso quantas vezes aconteceu para que hoje tu tenhas esse patrão? As coisas não são assim, existem processos. Por isso que às vezes podemos tomar um livro, fazer coisas cognitivas, pero a humildade, meus amores, é sempre importante pedir ajuda a profissionais, não necessita ser nós outros, que tu sintas que podem acompanhar-te. Nós outros também, há momentos em nossas vidas que necessitamos de um terapeuta. E temos os nossos terapeutas, verdade? Que quando necessita, mira, eu estou aqui, por mais que ponga a cabeça, mais que ponga meu corpo, não estou resolvendo. Já tive há 2 anos atrás uma fibromialgia por 1 ano e meio. Eu não conseguia, Ramiro sabe, se quer sair da cama, de dolor no corpo. Ativou uma memória em um processo de renascimento que hice de mi família lá do materno, que minha madre tinha, e eu tive que esperar meu corpo poder processar toda essa bioquímica que levou 1 ano e meio, fazendo muitas coisas e buscando recursos de outros terapeutas, de outros profissionais de psicossomática, verdade? E eu sou especialista em psicossomática. Então, a base, meus amores, de poder cambiar é encontrar-se com a humildade. Ser humilde, hasta aqui eu puedo sola. Agora necessito pedir ajuda. E ter referência para pedir ajuda. Não cair na mão de qualquer um, porque às vezes chegam pessoas que se traumaram mais em uma constelação do que se liberaram. Então, também há que ter critérios, não? Então, de forma simples, não? Quem me pediu acá como romper as cadenas. Eu estou dizendo várias coisas que podemos fazer solos e outras que necessitam de acompanhamento. Que queres complementar, meu amor? No, Linda, yo creo que lo que dijiste es bastante claro y vuelvo y reitero de pronto algo que es importantísimo que involucremos el cuerpo. Claro, la mente es importante, pero cuando involucramos el cuerpo desarrollamos sabiduría y sabemos integrar. Incluso sí, podemos romper el círculo también, porque se pueden romper los círculos, pero el círculo, como lo decía inicialmente, no es romper a la pareja, no, es romper la forma en que me vinculo con esa persona. Eso es bien importante. Entonces, Linda, yo creo que para que no nos extendamos más, porque nos hemos extendido bastantico, yo creo, a ver, pensemos con el grupo, porque me gusta pensar con el grupo. Si hacemos el ejercicio, las personas que están interesadas en lo del 31 de mayo, tú tienes la información. Nosotros vamos estar ponendo um PDF, amanhã vai estar pronto esse PDF, ok? Com toda a informação, o que vamos fazer, que vamos trabalhar, o preço, vamos dar um preço promocional. Queremos fazer esse trabalho super acessível, o preço é bem acessível, ok? Então, amanhã vamos estar ponendo esse. Ustedes se quedem nos chats, não? Eu tenho um chat de mulheres, as mulheres que estão acá, não? Proponho coisas distintas allá. Atualmente estamos assim, ponendo as mesmas coisas, porque como viajamos muito, estamos com muita coisa, não estou com tempo de preparar coisas solamente para as mulheres. Pero agora, no mês de maio, já vou começar com o trabalho só de mulheres. Por isso que há um outro chat chamado Chat Oficial Mulheres com Rejane,
que eu vou estar ponendo no chat constelando com Regiane Ramiro. Aí pessoas que não querem constelar e outras pessoas querem só biodança, outras coisas. Então, aí para todos os gostos, não? Porque o Constelando com Regiane Ramiro, nós anunciamos sessões de constelações, também las classes, de todo um pouco. É nosso canal de comunicação com todos. También nos están abriendo la puerta del Cala Center. Sim, Vamos a hacer dia, constelación y biodanza, un trabajo integral. sim, dia 12 de julho, vamos estar aí em Cala Center. Nos invitaram a dar um taller que é sanando nossa história familiar com papai e mamãe. E vamos Sí. estar sorteando uma constelação Bueno, allá. yo sé que hay muchas personas que tienen que madrugar mañana. Quieren Sí. que hagamos, vamos a ver el grupo, quieren que hagamos un breve ejercicio sistémico con todos. Responda. Sim, coloquem aí. É um exercício para desarrollar a percepção sensorial, ¿verdad? Del sentir em tu corpo. Porque sempre nosso corpo está nos dando informação. E não estamos focados no corpo. Então, vai ser um exercício super simples, que é o primeiro passo para começar a entrar nesse mundo corporal. Entonces, bueno, gran cantidad de personas respondieron que sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay algo que se llama la fenomenología y es aprender a leer la información que nos llega. ¿Quieres explicar el ejercicio, Linda? Ai, meu amor, explica tudo. Tô cansada. Ok, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú te vas a concentrar o en la herida o en una persona de tu historia familiar que tú sientas que estás precisamente repitiendo esa historia, ¿ya? O esa herida. Hay algo que se conoce como sincronicidad o sincrodestino. Y entonces, ojalá que la mayoría de gente que pueda abrir la cámara, la abra. Sim. ¿Por qué? Porque Reyana ahora, con los que estén, va a dividir en dos, o sea, que van a estar en parejas. Usted no sabe con quién le va a tocar porque eso es aleatorio, eso es al azar. Y entonces, ella simplemente divide las alas y tú te vas a conectar con esa historia, puede ser con papá, con mamá, con una abuela, con una tía, con una profesora, en fin, un profesor, o con el abandono o algo. Y esa persona que te tocó a ti va a representar eso o a esa persona, ¿ya? Entonces, simple y llanamente, tú vas a observar cómo pone la cara, qué hay a su alrededor, qué tiene, si hay un cuadro, si no hay un cuadro, y todo eso respirando profundamente para que identifiques lo que eso mueve energética, emocionalmente en ti. Utiliza la respiración. ¿Por qué? Porque los pulmones son el órgano simbólico de la conciencia. Lo vamos a hacer por 3 minuticos, mi amor, ¿está bien? Todo é informação. Mira, eu simplesmente vou criar salas com duas pessoas e vai acontecer salas que a pessoa está com a câmera cerrada. Pode ser que seja só um nome, pode ser que seja a fotografia da pessoa. Algo está te entregando uma informação. Não é por casualidade que estamos o que estamos acá, não é por casualidade que encontro alguém na rua, que escuto alguma coisa. É tão lindo o sincrodestino, não? Que de Padre Chopra habla, e é uma sincronicidade. Depois, até podemos dar uma classe sobre campos de ressonância, não? Campos mórficos, para que os seres entendam os fundamentos, que isso é real, ok? Compreender o Perfecto. exercício? ¿Comprendieron el ejercicio? Simplesmente se poner em disposição, coloquem. Aí agora vamos Bueno, ajudar o corpo. Carito Friedman dijo que más o menos, Tá. simplemente. Coloquem-se assim com as mãos voltadas para arriba, que é uma posição de recepção, receber algo. E simplesmente tu vas respirar e vai estar, não vão falar absolutamente nada, vão simplesmente mirar-se. Quem estiver com a câmera cerrada da outra pessoa, só o nome, quero que tu se conecte. Como é sentir que nadie te mira? Como é uma mensagem, verdade? Como é sentir que tu está solo, sabendo que tem alguém aí? Será que isso tem a ver com tua vida?
tu estás aí com pessoas e te sentes solo, algo, esse exercício está sendo um veículo de uma informação que tu necessita receber agora, certo? Puede que incluso los dos estén con la cámara cerrada. ¿Cuál será esa dificultad para que me escuchen y escuchar al otro, por ejemplo? O ver o que me vean. Claro. Todo es... Leva para tu vida. Y luego 3 minutos y luego compartimos con 2 o 3 personas Sim, y porque de senão ahí vamos cerramos. avançar muito. Listo. Ok? Então vamos lá. Eu vou criar a sala, somos 87. E se alguém se quedar aqui, já estou incluindo, saca os anfitriones, amor? Não vou incluir os anfitriones. Porque se alguém se quedar em nossa sala, hacemos com esta pessoa. Ok? Listo, mi amor. Vamos, Listo. vocês têm que aceitar. Eu vou criar e vai aparecer ali. Está sendo invitado a uma sala, clica, aceitar. Senão vocês não vão para a sala. E quem se quedar solo na sala também é uma informação. Sostiene esses 3 minutos em soledade, ok? Vamos lá, vamos ver o que vai passar. É assim na vida, não sabemos, não controlamos nada. Vamos lá. Yo tengo la impresión de que Doña Guta no quiere a nadie de verdad. Ella anda con todo el mundo para arriba y para abajo, pero querer, ¿cómo que con todo el mundo? Prefiero no entrar en detalle. Cerre nos Habla de micrófonos, a gente com o micrófono aberto. es Eu não consigo que mais cerrar. ya se ha dado muchos pasos de ardillo por ahí. Antes de Tadeo fue Juventino y antes Mire.